Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Instituto Gatued, a editora Gatued. Esse aqui é o nosso evento feminista, quando as mulheres se movimentam, transformam a história. E hoje a gente está aqui conversando com a nossa homenageada, ou melhor, com a nossa mulheragiada. A gente tem que se acostumar com esse termo e colocar ele adiante. Mulheragiada, essa mulher tão maravilhosa que toma conta do filho com síndrome de Down, é PCD, é professora, é mãe, é poeta, é escritora, lidera um grupo de artistas, faz parte da Academia de Letras de Belém. Vou ler aqui um pouquinho da mini bio dela para vocês, que é para vocês conhecerem um pouquinho mais, e depois ela vai se apresentar. Eli Galvão, Eliane Galvão Ferreira, natural de Belém do Pará, mestre em Educação pelo ICED UFPA 2011, especialista em Planejamento Estratégico e Regional pelo ICSA UFPA 2004, especialista em Gestão de Instituições Educacionais pelo ICED UFPA 2002, coordenadora em Ambientes Educacionais e Sociais do ICED, UFPA 2002, licenciada plena em Pedagogia pelo ICED, UFPA 99, pesquisadora, escritora, educadora social, professora, pedagoga aposentada. Coordena o grupo Litero Musical, grupo Poieses, Poesia, Conto e Encantamento da Amazônia, coletivo Maciste Costa. É membro da Academia de Letras de Belém, AUBEL, e do coletivo Mulherio das Letras. E é da Gatued também. Atualmente exerce assessoria e consultoria educacional na elaboração de projetos educativos, sociais e culturais. Escreve sobre educação inclusiva, respeito às diferenças, meio ambiente, bullying, afetividade, letramento, representatividade da mulher em sociedade, negritude, ancestralidade, diploma e poder, educação profissional. Isso aí é só assim 1% do que é Eli Galvão. Eli, seja muita, é uma honra te ter no nosso evento, poder te homenagear, poder te ouvir, contar um pouquinho da tua história. Então, a gente vai começar como eu começo todos. Quem é Eli Galvão, por Eli Galvão? Eli Galvão, você já falou um pouquinho, né, de como foi essa minha trajetória acadêmica, né, como eu me constituí uma profissional na área de educação. Mas Eli Galvão, sobretudo, é uma pessoa muito sensível, principalmente por tudo que eu já vivi, pela carga emocional que eu carrego, por ser PCD, baixa visão. E isso eu só assumi aos meus 45 anos, apesar de ser de uma família de PCDs, né? Eu tenho 6 irmãos com baixa visão, inclusive um hoje é cego, se tornou cego, e um filho, né, com síndrome de Down, e eu digo que ele é o meu pacotinho de amor, porque ele tem 4 transtornos além da síndrome de Down. Então, para mim, é ser persistente, desde muito pequena, é resistir. E estudar, para mim, sempre foi um prazer, e sempre foi meu refúgio, porque era ali que eu me escondia, né, dos bullying, se era na escola, se era no ambiente social, de grupo, enfim, na rua, nas brincadeiras, era onde eu conseguia me esconder, né? Mas aquilo ali também me alimentou durante muitos anos, principalmente na minha infância. Eu digo que a época que eu mais li foi na minha infância e na minha adolescência, e eu tive um privilégio. Meu pai, apesar de ser uma pessoa pobre,
de origem pobre, minha mãe também, mas eles também vieram por esse meandro da educação, né? E da educação social, porque eram teólogos, né? Hoje já aposentado. Minha mãe também caminhou pelo lado educacional e foi para o professorado da educação básica. De certa forma, isso me privilegiou, apesar deles terem optado por uma vida mesmo, uma vida religiosa, né, sem muito luxo, sem muita, sem acesso a bens materiais, por uma opção religiosa, porque a linha que meu pai ele abrangeu foi a linha da teologia progressista, né, do evangelho progressista, que é aquele evangelho que faz, né, a opção pela pobreza. Então, por mais que meu pai, em determinado momento, gerisse 26 igrejas, ele não acumulava, né? Ele repartia, principalmente com aquelas pessoas que tinham menos. Então, isso me fez ter um olhar muito social sobre as coisas, sobre as pessoas, né? Principalmente sobre as pessoas mais necessitadas. E quando eu adentrei através do ensino público, da Universidade Pública Federal, a educação, eu pleiteei isso. É tanto que os meus primeiros anos de atuação, eu atuei como professora leiga na educação infantil. Depois eu disse, não é isso que eu quero, eu experimentei, né, por conta que meu pai trabalhava no interior e às vezes tinha carência. Então, olha, eu ocupo essa vaga aqui com as crianças. E eu vinha atuando no ensino religioso, né, dentro das escolas dominicais da vida, por todos os municípios por onde ele passava. E quando eu fui para estudar, primeiro eu disse, não quero educação, porque é um processo árduo. Mas depois me identifiquei, né? Me identifiquei e tomei gosto por aquilo. E aí comecei a atuar com ONGs, né? Nos bairros daqui de Belém, de periferia, no Jurunas, no município de Ananindeua, em Belém quase toda eu atuei com formação básica para educação profissional, elaborando projetos e supervisionando projetos dentro de ONGs que atendiam áreas periféricas. Por 10 anos eu fiz isso, né? Indo para Recriar Cultura e Cidadania, para a DECAM, que é uma instituição em que eu tive um vínculo até 2004, e depois foi para o Recriar Cultura e Cidadania, ali no Jurunas. E posterior a isso, fui para as organizações sociais, supervisionar já a educação técnica, como as escolas de trabalho e produção, já com uma outra estrutura maior. Mesmo assim, o meu lado social sempre aflorava, porque eu sempre buscava projetos que atendessem essa população mais pobre, de origem humilde como a minha, né? Eu me criei ali no bairro do Jurunas, depois vim morar para o Tapanã, continuo aqui por uma questão mesmo também de opção, né, fazendo um movimento mais de me dar a conhecer por esse trabalho agora de escritora. E eu me envolvi muito também com a educação acadêmica e fui para o lado social, mesmo dentro da estrutura acadêmica. Por quê? Porque eu fui atuar ali na assistência estudantil e buscava, então, a carreira acadêmica, comecei a buscar a carreira acadêmica, né? Ir para o mestrado, e quando eu estava já pleiteando doutorado, eu descobri um câncer em 2014, e isso virou assim minha vida de cabeça para baixo, porque tudo aquilo que eu galguei, eu tive que abrir mão, né?
porque fui aposentada pelo Estado, tinha um vínculo CLT, tive um vínculo CLT com a Federal e um vínculo como concurso para o Estado. E o Estado entendeu que eu estava inválida por conta do câncer, por conta da depressão e do meu estado psicológico muito abalado, que eu fiquei. Né? Sofri um assédio no trabalho por ter essa visão muito, que apesar de não assumir esse lado religioso, da parte mais eclesiástica do meu pai, né, que eles queriam que eu seguisse essa carreira mais teológica, mesmo assim, de certa forma, eu acho que lá no meu inconsciente eu abracei isso, porque quando eu vim para o lado tanto da escola pública quanto do lado do serviço público federal, eu atuei nesses campos. Então, para onde eu fui constituir projeto, né? Porque eu terminei me especializando enquanto projetista. E aí eu disse, bom, vou fazer alguma coisa por esse grupo aqui social. Qual era o grupo social dentro da federal? Os estudantes, né, de baixa renda, né, estudantes em situação de vulnerabilidade biopsicossocial. Quando eu vinha para o campo estadual, né, para abrangência estadual, era a mesma situação. Quem eu iria prover? Eu ia buscar fazer os convênios com os cursos básicos para a escola onde eu estivesse atendendo, para a USE, onde eu estivesse atendendo. Eu iria buscar atender as crianças PCDs. Quer dizer, o meu olhar sempre se voltava para essa condição. E hoje, quando eu escrevo, eu quero alcançar justamente essas crianças, né? Aqui no Tapanã, onde eu sou chamada para as escolas públicas, seja em qualquer escola pública que eu vá, ou mesmo privada, mas a voz que eu quero, a semente que eu quero plantar sobre aquilo que eu acredito, né, que é tolerância, que é respeito ao outro, que é respeito à diferença, que é o respeito à mulher, que é a valorização do outro, do ser, também para esse público que tem pouco acesso. Né? Então, eu digo que fui privilegiada porque, apesar da minha condição de pobreza, meu pai, ele amava ler enquanto teólogo. Né? E ele cultivava os livros. Podia não ter nada em casa. Não tinha o melhor sofá, não tinha melhor nem televisão, porque naquela época a gente não tinha acesso à televisão, e tinha livro. E não tinha essa loucura que tem hoje tem muita informação, mas tem pouca qualidade nessa informação, né? Porque é muito vídeo, e a leitura fica um pouco de lado, e eu acho que nós temos essa incumbência, enquanto escritores, semear a leitura, fortalecer a leitura, fortalecer o conhecimento. E quando eu digo conhecimento crítico, não é aquela coisa ali pronta que já vem e abre a tua cabeça e vou jogar ali. Não, mas fazer pensar. Então, com isso surgiu, depois desse meu adoecimento, quando eu voltei a mim, eu digo sempre, eu conto a história e as pessoas até sorriem, que eu digo assim, 2014, quando eu descobri que eu tinha um câncer, eu achei que eu ia morrer no outro dia. Como eu achei que eu ia morrer outro dia, eu comecei a me desfazer das minhas coisas. Eu comecei a doar os instrumentos que eu tinha musicais, que eu sempre gostei muito de música, por conta até da igreja, né? Eu comecei a doar alguns brinquedos, alguns artefatos que eu tinha, livros. Eu comecei a doar muita coisa. Minhas roupas, eu queria me desfazer porque eu achava que eu iria morrer. Como não morri, eu tenho que adquirir tudo de novo agora. Até como artefato para o trabalho que eu optei. Eu digo que nem é um trabalho, mas para mim hoje é um prazer, é lazer, é uma oportunidade de estar viva novamente, né?
é como se eu tivesse a oportunidade de renascer novamente, uma segunda chance, e dizer o que é que eu vou deixar agora, que marcas eu vou deixar agora, né? Eu deixei algumas marcas atuando enquanto professora, mas agora que marcas eu vou deixar para outras gerações futuras? E eu acho que o livro, ele é o melhor caminho, apesar que eu vinha numa escrita acadêmica, já iniciando, né, assim, sobre diploma e poder, sobre a representação social da mulher em sociedade a partir da influência judaica cristã, né, alguns artigos que eu fiz, educação profissional, que foi a minha pesquisa, né, a educação profissional dentro da escola pública, e os impactos dessa educação profissional, mas eu não tive essa oportunidade de atingir mais longe, e desde a infância, porque eu me distanciei caminhando para a vida acadêmica, né? Apesar de eu trabalhar com as disciplinas didáticas e práticas de educação infantil, mas não era essa a voz dessa conversa, desse diálogo, de contar histórias, de criar histórias, né? E histórias que impacte, que vai impactar nesses valores sociais que eu acho que tem se perdido um pouco, tem se distanciado um pouco, a questão do respeito, a questão do respeito ao idoso, do respeito aos pais, da convivência social com o outro, né, do ser e não do ter, né, porque a nossa sociedade hoje ela é tão ligada à questão do consumo que nós estamos destruindo o nosso planeta por conta disso, né? Está aí a COP às portas. Então, a Eliane é um pouco disso, desse ser que foi moldado através da sua diversidade, mas que se constituiu, né, resiliente. Eu acho que essa palavra que me identifica muito, essa questão de ser resiliente, de estar ali resistindo mesmo a todos os intempéries da vida, o que a vida me forjou. Eu acho que às vezes a gente nem se constituiu, mas nós fomos forjados. E ser forjado, às vezes, é bem doloroso, né? Porque nós passamos por cada coisa difícil que cada vez é uma superação, e principalmente ser mulher, ser baixa visão, né? Eu era muito estrábica, né? Eu era uma criança muito estrábica, então era uma criança muito estranha. Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora, que está no forno, que é Olhos do Avesso, que é contando um pouco desse bullying, né? E dessa dificuldade visual, que eu tive na infância, né? É uma história que está aí, que eu estou tecendo com muito cuidado, né, para falar um pouco mais sobre essa perversidade que é do bullying, que é rejeitar o outro, ou que atingir o outro nas suas fragilidades, né, não respeitar as suas diferenças. Então, eu estou muito feliz por ter sido abraçada pelo campo literário. Eu sou muito feliz, né? E sou muito feliz, assim, por ter conhecido o Maciste. O Maciste, na minha vida, foi uma pessoa que é como se tivesse estendido a mão ali na hora que eu estava imersa, né? Mergulhando, me afogando entre todas as minhas mágoas, entre toda a minha o meu adoecimento psicológico, físico. Eu encontrei uma Maciste que me estendeu a mão, e amigos, assim como você, amigos como muitos outros escritores, né, da Academia de Letras de Belém, que são tão acolhedores, que são tão
que sempre tem uma palavra de ânimo, de esperança. E eu disse, eu quero isso para mim, né? Esse espalhar poesia, esse espalhar amor. Eu não me considero uma poeta porque ser poeta é uma coisa tão singular, né? Porque o poeta ele é tão sensível ali para colocar as palavras de uma forma assim, até com Mas rima. eu não conheço ninguém mais sensível que tu, Mona. Mas para escrever, eu digo, olha, eu adoro ouvir a Anne, eu acho maravilhosa. A Anne é questões de segundo. A Anne, a Carol, questões de segundo, elas escrevem ali uma poesia. Eu fico batendo minha cabeça. Eu fiz uma poesia agora para Belém, 409 anos, né? E escrevi um pouco voltado para essa questão do meio ambiente, né, que nós estamos vivendo, que está em foco agora, né, nós vamos nos tornar, e já estamos não sei se é no centro do mundo ou no centro de um furacão, não sei o que vai dar. Está no olho do furacão. No olho do furacão. Eu espero realmente que as pessoas se apaixonem por essa nossa naturalidade, porque paraense é um ser muito natural, né? Fala o que vem na mente, fala muito assim, é muito cheguei. Então, isso para pessoas que se dizem muito civilizadas, e aí eu vou buscar lá não sei se é na história, na antropologia, a questão do termo caboclo, que nos identificavam de forma pejorativa no passado, né? Que era aquele que vem da floresta, aquele incivilizado. E hoje nós estamos percebendo a importância desta floresta, a importância daquelas pessoas que eles diziam incivilizado, uma visão eurocêntrica, né, do ser. E assim, recentemente eu ganhei um prêmio agora, né, que eu escrevi sobre um livro juvenil com o tema Carlito com nuvens na cabeça, que é para falar, é uma historinha falando sobre o clima, né? É um garoto que ele desenha a partir das nuvens. Ele sobe todos os dias na árvore, pega o caderninho e vai desenhar ali aquilo que ele vê no céu. E nas nuvens ele vê castelo, ele vai vendo um monte de imagens. Mas em determinado momento da história, as nuvens começam a ficar feias. E aí ele tem que se trancar, né? E não consegue mais desenhar. E a mãe ele e a mãe iniciam um diálogo sobre o clima. Então, claro, essas inspirações, elas surgem por diversas formas, né? Meu primeiro livro, ele surgiu por conta desse meu estado de espírito e o Maciste me incentivando, por que tu não escreve sobre as fugas do Lucas, a história do Lucas, que o Lucas tem muitas histórias, né, de fugas. E aí eu pensei, gente, é uma boa ideia. E ele começou a me levar para me sair desse lado mais depressivo, né, desse estado psicológico que eu estava, para as atividades literárias. E aí eu me reencontrei novamente. Eu disse, poxa, eu sou professora de didática. Eu ensinei a contar histórias, a utilizar tais metodologias, eu quero isso de volta para mim, novamente. Então, parafraseando Nietzsche, é o eterno retorno, né? Ao eterno retorno. Então, retomar novamente a escrita para a criança, o diálogo com as crianças, né? Eu me volto muito mais para as crianças do que para o juvenil. Esse juvenil foi assim, né? Agora eu disse, eu avancei mais um pouco, mas era mais essa linguagem mesmo, mais de trova, mais rítmica, né? Que as crianças gostam, né? Que são curiosas e eu acho que a melhor
idade para aprender é essa, é a idade da infância mesmo, que elas estão ávidas, né, curiosas por, né, conhecer, e é o melhor momento para a gente chegar ao coração dessas crianças e chegar ao coração das crianças com aquilo que nós acreditamos, com valores, né, com valores universais, com valores amazônicos. Eu acho que nós temos que buscar isso. Quando eu pensei, junto com a amiga Ruth Ubagai, que é escritora também, no Poesis, né, foi com essa intenção, e com uma intenção também de diversão, porque nós já estamos entrando na terceira idade, né? Meu grupo de estudo, eu tenho um grupo de estudo, e eles entraram comigo e outros escritores vieram juntos, né? Que fomos conhecendo, e bora formar um coletivo, e sempre na brincadeira, integrando mais gente. A Wendy Feitosa, nossa madrinha, o Marciste é o nosso patrono, e fomos convidando pessoas para estar conosco, e vamos fazer a brincadeira, nós vamos lá para a feira do Pan-Americana, e vamos para a feira de quadrinhos, e vamos para o encontro disso e daquilo, e vamos nos fantasiar, e vamos, assim, da loira do banheiro, a mulher do táxi, e assim foi, né? Se juntando um grupo, o Biraci Conceição faz parte do nosso coletivo também. São vários escritores, a Gil de Paula, e também pessoas da comunidade do Tapanã. E fomos nos juntando e entramos, e hoje a Gil já lançou um livro, vai para o segundo livro, a Ruth já lançou um livro literário, né? Eu estou no meu terceiro livro, o Márcio está no 28º, o Bira nem tem conta de quantos livros o Bira já lançou. Tem o Josef Júnior também, que faz parte do nosso coletivo, e estamos juntando força. Aí conheci o Mulherio das Letras, me apaixonei pelo Mulherio das Letras, né? Estou com um grupo do SESC, que é um grupo de mediação de leitura, que quer se constituir um clube de leitura, com a Rita Melém, a curadora, ali no SESC Ver o Peso, todos os sábados, né? Em agosto eu devo estar fazendo uma contação de história. E aí nós vamos nesse movimento com vocês do Gatuete, que é um prazer, que eu amei, assim, porque eu vejo, assim, o Gatuete, ele não faz, não é uma questão de ganhar dinheiro, não é uma questão, é uma produção mesmo independente, né? E se faz, e se constituiu de forma gratuita. Eu estou sempre te cutucando, tem um edital tal, olha, tá o edital tal aberto, e aí, vai buscar esse recurso. Aí, não, mas eu estou fazendo, já tenho um aqui pronto. Mas os editais são para isso, são para favorecer projetos e iniciativas como a tua, né? Como a do teu grupo, como a do teu coletivo. E para dar condições de ampliar, né, de estender. A cada encontro que eu tenho, outro dia eu conheci um Humberto, e disse: Eliane, eu descobri uma editora que é assim, tu faz todo a boneca do livro, tu manda para lá. Eles não fazem em grande escala, é a partir do momento que entra em contato uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, e eles vão produzindo e vão vendendo para ti e te dão teu percentual. Eu disse, mas que interessante. E eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar. A gente sempre tem que compartilhar coisas boas e acesso. Porque, por exemplo, a produção de um livro hoje está em torno de 7 mil, né? 10 mil reais, 5 mil reais, dependendo da quantidade de livro, né? 20 mil reais. Quer dizer, é difícil para a minha condição financeira. Então, eu tenho que buscar os editais, e fui agraciada em 2 editais, né? Quer dizer, meu segundo livro foi prêmio literário, que foi Com o Cabelo por Acolá, falando de negritude.
Meu terceiro livro que vem agora é prêmio literário. Então, quer dizer, para mim, é um sonho realizado, porque, além disso, eu vou buscar outras linguagens, né? Vou constituir outras linguagens, o acesso a Libras, né? O audiovisual, quer dizer, eu vou desdobrando essa minha forma de escrever em outras linguagens, em outros gêneros. Então, eu estou muito feliz com isso. Muito bacana, Eli. Eu Muito falo bacana conhecer bastante. mais detalhadamente tua história, assim, tua militância, tua luta com a literatura. Foi legal que eu nem precisei perguntar, tu já foi logo levando todo o Sim. argumento. Eu quero te pedir só para te dizer, para quem não sabe, não conhece, quem é uma Assiste. Ah, sim, né? Eu falei tão assim, uma assiste, vou falar uma assiste enquanto artista, né? O Maciste, ele é um artista que está aí há 40 anos e apesar de eu não ser muito da área de arte, mas ele faz coisas com diversas técnicas, né? E eu acho isso muito legal, do domínio dele das artes visuais, né? Então ele pinta em acrílico sobre tela, aí ele faz em aquarela, aí ele esculpe em madeira, aí ele usa vários outros artefatos, enfim, é um artista assim de mão cheia, brilhante. Eu digo sempre que eu me apaixonei primeiro pelo artista, né? Quando eu vi as obras dele, depois eu fui conhecê-lo. Eu conheci primeiro as obras dele. Então foi muito impactante aquelas imagens para mim. E me remetia sempre às imagens de livros. E ele é também ilustrador, né? Ele tem mais de 100 livros, acho que já ultrapassou isso em todo o Brasil. Ele ilustra para escritores no Rio de Janeiro, para escritores em São Paulo, para escritores do Amapá, do Pará, Brasília. Então, foi uma pessoa que somou comigo. O meu pai, ele usa sempre o termo, foi o útil ao agradável, Eliane, que se uniu, porque vocês terminam se entendendo e se completando muito com relação à parte profissional, né? Então, ele embeleza aquilo que eu falo. Quando eu disse, Maciste, eu não sei se eu vendi pelo conteúdo, mas acredito que sim, não posso menosprezar isso, porque foi um prêmio, Cabelo por Acolá, foi um dos livros dentro da editora paraense, da livraria, editora paraense, dos escritores paraense, foi um dos mais vendidos, né, no ano passado. E aí eu disse, mas assiste aquele coloridão ali, chama a atenção de longe, né, olha o livro, né, e chama a atenção. Então, a arte dele embeleza os meus escritos, né, assim como o Dalzinho Pé de Vento, né, também. E o que eu... Tu não tem a dizer? Como? Os teus livros. Poxa, eu esqueci de trazê-los para cá, mas eu vou levantar um pouquinho e pego, acho que tem alguns próximos aqui. Vai lá. Então, o Maciste, além desse meio artístico dele, ele escreve que é uma belezura, né? Então, e me inspira a escrever, porque ele escreve muito. Todos os dias ele diz, eu estou com uma história na cabeça, Eliane. Eliane, eu escrevi tal coisa. Ele tem um livro de poesia que ele ainda não lançou com 500, por isso que eu digo, para eu escrever é 1, 2, 3, 4, 5. Eu enferrujei nessa coisa acadêmica, né? Porque a acadêmica ela tem um outro método. E ele tem para mais de 50 livros por publicar, já escrito ali. Né? Aí eu digo, que coisa, menino, de onde surge tanta coisa, tanta coisa. Mas eu acho que a arte, ela leva, né,
esse olhar, né, curioso, enfim. E foi muito bom, né? O nosso encontro foi muito positivo, tanto profissionalmente como emocionalmente, porque ele é uma pessoa iluminada. Eu digo sempre para ele, queria ter um coração tão bom, tão condescendente quanto o seu, porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, aquela paz, né? Aí eu digo, ele sempre me tranquiliza. E eu sempre coloco um pouco de fogo nele. Quando eu vejo que ele está desanimando, né? Com relação à arte, que o nosso país tem essa dificuldade, né? Porque existe aquela arte popular e aquela arte erudita, e as pessoas veem muito a arte erudita e se distanciam um pouco dessa arte, né? E o grupo, ele traz isso, o nosso coletivo, ele tem a intenção de aproximar a arte também do nosso público, não só através das ilustrações, mas através das produções do maciço, a gente leva. Ah, a pessoa não pode comprar um quadro, né, emoldurado e tal, nós levamos em print, para as crianças conhecerem. Por exemplo, quando eu vou para evento literário, eu deixo as crianças folhearem meus livros, né? Alguns escritores, não, porque vai, né, dobrar, machucar, não vamos tirar um para exemplar, deixa elas folhearem. Tem crianças que elas nunca pegaram ali, é só o didático, ou lá na biblioteca um ou outro, quando tem biblioteca, né? E aí nós levamos os livros, nós deixamos ao alcance, tiramos aquele exemplar e deixamos ao alcance para aquelas crianças toquem no livro, leiam o livro. Às vezes o pai não pode adquirir, a mãe não pode adquirir, e a criança pergunta para mim, tia, eu posso sentar e ler teu livro? Pode sim, fique à vontade. Entendeu? Então, a nossa intenção é essa, é acesso. Agora, quiçá, né, que os nossos políticos entendam a importância dos escritores que escrevem sobre a sua terra. Não é ninguém falando de nós, somos nós falando dos nossos valores, das nossas crenças, né? A gente está na cabeça agora, por exemplo, a produção de uma exposição chamada sei se posso falar agora que vai entrar no edital, né? Mas não sei, de repente ganha, de repente não ganha, então, enfim. Pássaros de nossa aldeia. Pássaros de nossa aldeia. E o que são esses pássaros, né? O que influências eles têm no nosso cotidiano, na nossa vida, as nossas crendices, nossos mitos, as nossas lendas. Quer dizer, nós somos isso, somos muito ligados, interligados à natureza, né? E aí eu trouxe uma poesia que é Belém, eu posso ler? Eu trouxe duas poesias. Eu trouxe uma poesia da Evaristo. Olha, eu vou te deixar no palco sozinha, que é para ficar à vontade para ler quantas poesias quiser. E eu ceguinha lendo, tentando ler, tá bom. Eu vou ler primeiro um sobre mulher, que é da Xana Pavarim. E tem a fêmea, que é da Conceição Evaristo. Trouxe duas poetisas aqui e a minha, tá? Vamos privilegiar aqui, já que é mulheregiada, vamos mulheregiar. Então, eu vou começar aqui pela mulher. Diz assim: mulher é pura poesia, a mais linda e doce magia, mulher guerreira com um dom único de ser inteira. Mulher gera vidas e dentro desse amor é envolvida. No seu ventre protege um ser. Parabéns a nós por esse poder. Mulher tem instinto de mãe, com uma beleza infinda. Todas merecem respeito e com doçura ainda amamenta no peito. Mulher descobriu o seu valor, seu espaço ocupou
venceu preconceitos e ainda luta com fervor. Mas será que a lua acabou? Mulher, de todos os jeitos, de tipos diferentes são lembradas, amadas a cada momento. Mulher de ontem, de hoje, de amanhã. Mulher de todas as profissões, do lar, rainha dos nossos corações, mulher que trabalha, cuida, ama, mulher de múltiplas emoções. Xana Pavarim. E aí eu vou de fêmea com a Evaristo Conceição. Diz assim: navego-me, eu, mulher, e não temo. Sei da falsa maciez das águas. E quando o receio me busca, não temo o medo. Sei que posso me deslizar nas pedras e me sair ilesa com o corpo marcado pelo olor da lama. Abraço-me, eu, mulher, e não temo. Sei do inebriante calor da queima e quando o temor me visita, não temo o receio. Sei que posso me lançar ao fogo e da fogueira me sair inunda com o corpo ameigado pelo odor da chama. Deserto-me, eu mulher, e não temo. Sei do cativante vazio da miragem e quanto o pavor em mim aloja, não temo medo. Sei que posso me fundir ao só, em solo ressurgir inteira, com o corpo banhado pelo suor da faina. Vivifico-me, eu, mulher, e teimo na vital carícia de meu cio, na cálida coragem de meu corpo, no infindo laço da vida que jaz em mim e renasce flor fecunda. Vivifico-me, eu, mulher, fêmea, fênix, eu fecundo. Conceição Evaristo. E eu trouxe Belém, Belém, meu amor. Belém, Belém, meu amor, da chuva e do calor, dos manguezais e iguarias sem iguais. Sob teus umbrais, transcende belezas entre os mangues e os rios, qual um altar, igarapés, bentivis, açaís e corais. Não, não há iguais. Ó Belém, imponente, em ti há grandes festas e muita gente. Tem o Círio, o maior do norte, bregas, carimbós, festa do pavolagem, recitais de toda sorte e idade. Mas o que mais me encanta, minha Belém, é a tarde que se presta, no tintilar da chuva, uma divina promessa do renascer da vida. E em suas ilhas um tesouro se apraz em um encanto. Cotijuba, Caratateua, Oteiro, Cumbu, Mosqueiro, quanto recanto. Pois em cada canto a natureza é sempre seu manto. Ah, esse verde esmeralda em cada floresta se transforma de forma vívida e rica, com o gorjear dos pássaros, igualmente em um abraço frondoso a cada alvorecer. Bosque, Tinga, Mangal das Garças, Museu Guedes, que beleza! Parque dos Igarapés, só natureza. Praças e hortos, com seus jardins floridos, Batista Campos, Praça da República, herança divina de uma ostensiva beleza. Teus museus guardam a história num rico acervo de nossa fauna e flora, tesouros da cultura, uma herança preservada para toda a humanidade. Belém, Belém, meu amor, inconstante e bela, com chuva e calor, tua alma às vezes rebela, quando maltratam teus rios
sua dor revela. A natureza brada, a alma se revolta com a devastação das queimadas. Por isso, cuida de Belém, cidadão. É nosso dever, é o nosso maior amor. Belém, Belém, marco de esplendor. Eli Galvão, muito obrigada. Muito bem, uma poesia mais linda que a outra, falando da força da mulher, da força da cidade, que também é feminina, né? Sim. Também traz toda essa força. Ele conta para a gente agora um pouco sobre o coletivo, o movimento Mulherio das Letras, né? O que ele representa, né, dentro da cena literária. A gente faz parte, a gente sabe que a gente está movimentando aí com ele também, mas eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas, assim, o que é esse coletivo, como ele está na cena, né? O coletivo, ele já é de uma força nacional, né? Porque ele está em todos ele já se encontra em todos os estados brasileiros. E ele chegou aqui, se eu não estou equivocada, foi ano retrasado, ano passado a gente fez um evento, né? Já um evento assim, bem abrangente, trazendo pessoas de todos os estados, foi um encontro nacional que houve. A Franci coordena o grupo aqui em Belém, né, a Franci Rocha, a escritora Franci Rocha, que é da Academia de Letras de Ananindeua, e eu recebi o convite de colaborar com as meninas. Claro que a gente não tem muitas pernas, porque são muitos grupos, né? Mas de vez em quando a gente se agrupa, se reagrupa e vai fazendo esse movimento literário crescer, né? Então, o Mulherio das Letras, ele tem uma causa, que é a defesa da mulher contra qualquer tipo de violência, seja violência física, seja violência sexual, seja a violência psicológica, qualquer tipo de violência. E não está aberto só para mulheres escritoras. O coletivo Mulherio das Letras, ele é aberto a todas as mulheres que queiram estar, artesãs, as contadoras de histórias, que mais? Todo perfil de mulher que queira entrar no grupo, estar conosco no grupo, fortalecendo essa causa, essa luta, e falar dessa luta, eu acho que é um dos principais pontos, é a sensibilização, né? Porque algumas mulheres já escrevem sobre essa luta, algumas mulheres escrevem também sensibilizando essa questão da questão de gênero, né? Da vulnerabilidade da mulher em sociedade na condição de trabalhadora, porque ganha menos, porque é assediada, né, sexualmente no trabalho, pela condição de ser chefe de família, mulher, mãe solo, enfim. Então, tudo isso, algumas escritoras que já escrevem especialmente sobre esse tema, e outras se voltam sobre outros temas, é a proteção na infância, é sobre a criança, então, é pensado, é como se fosse um coletivo que se une em função de uma luta social, né, contra feminicídio, por exemplo. Eu fui para o evento, não sei se tu chegastes aí no evento do ano passado, e foi lindo. Eu assisti a encenação das Marias. Sim, eu fui, eu assisti. Tu Muito lindo. assististe? Foi um evento. Muito lindo. Foi uma apresentação teatral de cordel e eu achei assim fantástico, sensível, né? Enfim, lindo, lindo. Então, falar sobre feminicídio não de uma forma jornalística, mas de uma forma literária, né? De uma forma que toca ali, né? A partir da arte do teatro. Então, de várias formas,
artística, o mulherio, ele abraça, não só da escrita. Então, eu compreendo assim o mulherio, né? Claro, ele tem vários enfoques. Aí, entrevistando a França, que ela vai falar com mais propriedade do projeto Mulherio das Letras. Mas o caminho do mulherio é esse mesmo, é isso, é o que a gente está construindo, né? Sim. Buscar trazer à tona a voz das mulheres, né? Assim como esse evento pretende, também não deixa de ser um braço de tudo que a gente faz, né? Sim. Uma consequência de tudo que a gente faz, né? Eu queria te fazer uma pergunta que eu fiz para as outras meninas, e bora ver aqui se a gente. Qual é a tua profissão? Quando alguém te pergunta qual é a tua profissão, tu diz, eu sou escritora, eu sou poeta. Eu ainda me digo enquanto pedagoga, apesar de aposentada. Mas sim, hoje eu falo, me apresento, eu sou escritora. Mas geralmente são eventos, né? Os eventos literários eu me apresento enquanto escritora, eu me apresento ainda enquanto pesquisadora, apesar de não estar exercendo, né? Mas eu acho que quando a gente vai escrever, de certa forma a gente, né, tem esse olhar mais crítico, a gente vai buscar outras informações ali. Então, para eu escrever sobre Carlito, com nuvem na cabeça, eu fui entender um pouco mais do que é esse aquecimento global, entendeu? Então, eu fui buscar, mas que diferenças são essas? Eu escrevi agora recentemente um peixe-boi ou um currupio, né? Aí eu fui ler um pouquinho sobre o peixe-boi, que eles estão no processo de extinção, aí eu queria falar de um peixe-boi com hiperatividade, é mais ou menos assim o texto, né? Que é um texto infantil em trova. E aí eu fui buscar, onde estão esses peixe-boi? Existe um peixe-boi ali no litoral, existe um peixe-boi aqui na Amazônia, um tipo, existe outro tipo de peixe-boi em tal lugar. Então, não é a mesma coisa, né? O peixe-boi, que ele tem uma cor meio que azulada, tem outro peixe-boi que tem uma cor meio esverdeada, enfim. Aí eu fui ler um pouco mais, quer dizer, a gente termina pesquisando para aprofundar, né? Até porque vem perguntas como essa tua, que a gente tem que estar por dentro, né? Sim, pois é, e eu estou fazendo essa pergunta porque é uma coisa que me intriga muito, né? Que eu tenho visto muito nas entrevistas com as escritoras, né? Essa discussão. Sim. Assim, o medo que as escritoras têm de se identificar enquanto escritoras, né? Que é uma coisa que o machismo impõe em cima da gente, né? Pelo fato de o tempo todo estarem duvidando do nosso trabalho, né? Será Sim, sim. será que aí as mulheres ficam temerosas de se admitirem enquanto artistas, enquanto escritoras, e às vezes até enquanto cientistas, né? Porque Sim. a dúvida em cima da gente é tão grande que a gente fica mesmo. A gente tem um receio, Se a né? gente for olhar a história, as mulheres elas se escondiam atrás de um pseudônimo masculino, né? Lá atrás, né? Não, acho que não chega nem a ser 200 anos. Até ontem, mais ou menos, as mulheres tinham que se esconder atrás de um pseudônimo, né? Justamente. E a gente sente ainda isso, por exemplo, eu vi quando foi nesse prêmio recente, por exemplo, foram 60 escritores. Tinham apenas 6 mulheres eleitas. Será se foram as mulheres que se inscreveram pouco? Né? Eu fico pensando assim, né? 1.200 pessoas que se inscreveram para esse prêmio edital ficção e não ficção, mais ou menos isso, se não me falha a memória. Aí 60 foram os eleitos, de 66 mulheres, entendeu? Se eu não me falha a memória. Quer dizer, os números, assim, né? E a gente sabe que tem, não só aqueles que
que publicam, né? Tem aquelas que não publicam, se a gente for contar, tem inúmeras, né? As que não publicam. Muitas que É. justamente estão dentro desse ciclo aí de medo, né? De receio de dizer, de mostrar o que escreve, né? De contar que de dizer, olha, eu sou escritora, olha aqui esse texto que eu fiz. Com medo da reação das pessoas em cima do seu próprio trabalho ali, né? Sim, na própria academia eu sinto essa dificuldade, né, na própria academia, porque quando se agrupam, geralmente se agrupam, vamos fazer o sarau tal, aí se agrupa 10 homens. Logo no início da Academia de Letras de Belém tinha isso, se agrupavam, vamos se agrupar, fazer o sarau tal em tal lugar, 10 homens. Aí eu me mexia daqui, a Rita se mexia dali, a Anne se mexia dali, e dizia, tem nenhuma mulher aí, nenhuma escritora, assim. Aí, agora não, né, já aparece, assim, no meio de 10, já tem 3 mulheres, tem 2, já tem 4, no agrupamento, porque os homens, eles são muito solidários. Cá para nós, é uma coisa que eu admiro nos homens, os homens são extremamente solidários. As mulheres competem muito, né? É cultural, mas isso é cultural. Isso é cultural. Então, eu vejo uma forma da organização mesmo dos eventos que são privilegiados mais homens do que mulheres. Mas é o que nós estamos no movimento do mulherio justamente para isso. Não, vamos nos organizar para quebrar com essa cultura e dizer nós estamos aqui sim, nós escrevemos, nós queremos falar das nossas dores, dos nossos amores, né, dos nossos sonhos, não queremos mais ser silenciadas. Eu acho que é essa a palavra. Não aceitamos mais que tapem nossa boca. Sim. E nem que assinem o que a gente faz, né? Roubando a nossa autoria, que também isso é uma coisa que acontece muito. Sim, acontece sim. Até hoje, né? Sim. Acontece até hoje. A mulher faz o trabalho, o homem vai lá, assina. Hoje, sim, olha, sim. Quando eu estava pesquisando, né, o movimento hip hop, eu escutei muitas histórias de violência dentro do movimento. Movimento de juventude que repete todas as ações da sociedade que contamina, né? Porque a gente sabe que o machismo é estrutural e faz parte da nossa criação. E aí um movimento tão contestador quanto o movimento hip hop repete ações machistas escrotas mesmo, que deixa as mulheres de lado, trancadas, que retira elas do meio, que, sabe, tipo, o menino que vai para o hip hop, mas aí ele conheceu a menina dançando, e aí ele tranca ela, porque agora ela é namorada dele, ela é propriedade dele, ela não pode mais ir para a rua, ninguém pode mais falar com ela. Ações assim, entendeu? Acontecem muito de movimentos e fica escondido, né? Porque a coisa é tão feia, tão pesada, que as mulheres têm medo de falar, né? Não tem, Sim. Na verdade, às vezes não tem nem a possibilidade de dizer, né? E algumas estão tão velado, outras estão são tão inconscientes da própria situação de opressão, né? Nem Porque reconhece aquilo que ela está vivendo. nem se reconhecem, né? Eu vejo muito isso no movimento mesmo religioso, né? Dessa própria influência judaica, né? Dessa coisa que eu acho que é um entendimento errôneo de submissão, né? Então, eu tenho alguém que é sob mim, né? Eu tenho que me submeter a qualquer tipo de situação, inclusive de violência doméstica. Então, eu não aceito isso, porque eu, enquanto me identificando enquanto cristã, eu digo assim, mas Cristo vivia cercado de mulheres. A primeira pessoa que recebeu, né, quando ele ressuscitou, que é a nossa crença, né, na ressurreição, foi uma mulher, né? Ele estava sempre cercado de mulheres e sempre valorizando as mulheres.
As mulheres que mais foi desprezada por ser uma prostituta, ele, né, acolheu. Então, quer dizer, é um cristianismo deturpado, infelizmente, e vem sendo reproduzido, né, reproduzido de uma forma errônea, e vai se passando enquanto ensino isso. Isso é ruim para as outras gerações. Está incrustado em tudo. Sim. Sai da religião e está incrustado em tudo, porque a religião faz parte, né, da nossa cultura também. E é muito forte. Né? Forte. O cristianismo no Brasil é muito forte. Está em todos os setores. Sim. Então é isso, a gente tem que estar o tempo todo combatendo, né? Aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Suave, leve. Suave. Para ti, de Galvão, com toda essa militância que tu tem, com toda a tua história, mudando a história da literatura, transformando a militância enquanto mulher, enquanto escritora. Para ti, o que significa ser mulher no Brasil? Ser mulher no Brasil é uma pergunta bem difícil, aquilo que eu te falei, é sobreviver, né? Porque mulher no Brasil, cercada de machismo, é desde a infância, é se livrar do abuso, é se livrar do assédio, se firmar, né, enquanto profissional, né? E é difícil ser mulher no Brasil, mas ao mesmo tempo, ser mulher no Brasil é aquele cultivo de ser encantadora, de ser alegre, de ser radiante, de ser resiliente, de ser luz, de ser... É sempre aquele como é que se diz? É uma exigência muito grande ser mulher no Brasil, né? Porque você tem que ser boa em tudo. E aí, competir com homem, você tem que ser boa 2 vezes, né? Porque você vai para uma reunião e aí você tem que se firmar enquanto mulher, enquanto profissional, né? Enquanto mãe. Eu lembro que na UFPA eu participei de uma seleção de um projeto e eu tive que participar dessa seleção por 3 vezes, né? A primeira vez, eu coloquei currículo. Meu currículo foi lá para baixo. Uma colega, olha, teu currículo foi colocado lá para baixo. E o meu currículo era bom, porque eu já tinha prática, né? E era um projeto de extensão. Aí, a segunda vez, eu fui para uma entrevista. E eu era acadêmica e já era mãe, né? Já tinha duas crianças, 2 bebês. E aí, quando eu disse que eu tinha filho, eu já estava fora. Né? Não, você não vai, porque você era um dos melhores bolsas que tinha da reitoria, esse projeto, e aí eu fui eliminada porque eu tinha 2 filhos, né? E eu fui para a 3ª seleção, eu disse, não, eu quero entrar nesse projeto, era a melhor bolsa, era da reitoria, né? Então eu quero entrar nesse projeto. Eu fui para a 3ª seleção, fui para a prova. 325 candidatos, era, né, 326 candidatos, 25 vagas. Eu aprovei na seleção escrita. Então, não tiveram como me tirar. Quer dizer, então, você precisa todo tempo provar alguma coisa. Tá entendendo? Não, por quê? Porque era mãe, né, mulher, a condição de baixa visão, como é que você vai viajar? Né, fora do estado, para fora do estado, na sua condição. Então, enquanto deficiente, eu digo sempre, o deficiente, ele não quer se ver na condição de coitadinho, não. Principalmente o deficiente que se profissionaliza. Ele compete de igual para igual. Ele quer ser respeitado, ele quer ter condição de acesso. Ele quer ter condições
para que ele, né, possa avançar, né? Eu sempre tive uma barreira muito grande, por exemplo, estudar, sentar ali colado na tela, aí veio a tecnologia, com a tecnologia aí que eu não via nada mesmo, então eu desenvolvi muito meu ouvir, eu escrevo muito rápido, né? Se eu vou para uma reunião, eu estou aqui escrevendo, é rápido, porque pela minha própria condição, que a escola, ainda hoje, a universidade, não só a escola, mas a universidade, porque eu sofri a questão do bullying, a questão de não ter o adequado, até no mestrado, né? Então, olha, aqui a atividade é em círculo, mas eu no círculo não conseguia ver nada na lousa, né? Não conseguia ver nada no vídeo. Então, para mim, ser mulher e ainda deficiente no Brasil é, assim, uma via crucis, né? Que eu tive que enfrentar, mas que eu me considero vitoriosa. Poxa, me concursei, passei em vários concursos, escolhi naquilo que eu queria ficar, pela própria situação do meu filho, passei em outros concursos para fora do estado, não fui. Passei em outros municípios, não fui, mas passei aqui, disse, não, eu escolhi aqui. Hoje eu me arrependo que o salário não foi tão bom. Mas tudo bem, são escolhas da vida. Eu digo sempre que na próxima encarnação, se houver, eu vou fazer outras escolhas. Mas eu sou feliz por ser mulher, por ser sensível, por ser colaborativa, por ser solidária, por ser engajada, por ter uma causa. Então, sim, sou feliz por ser brasileira e, principalmente, que, apesar de tudo, ainda assim, com o machismo em alto escalão aqui, com altos índices de feminicídio no Brasil, ainda assim, perto de outros países, esse aqui ainda é o país, né, das maravilhas, né? Ainda é o país da Alice. Enfim, eu te respondi? Respondeu brilhantemente. Respondeu brilhantemente. Cada mulher tem uma visão, né, do que significa ser mulher, mas todas concordam nesse fator. É preciso estar sempre provando que sabe o que está fazendo. A gente sempre tem que provar 20 vezes que sabe o que está fazendo para poder ter credibilidade. Isso é muito difícil. E é bem interessante que os números, é muito interessante isso, né? Essa contradição, eu gosto de ver essas contradições. Os chefes hoje de família, quem mantém as famílias, a maioria do percentual, digamos, 60% são as mulheres, que hoje são chefes de famílias. E eu não compreendo ainda o porquê esse alto escalão de machismo. Será que está por trás da religião, dessa coisa, dessa força religiosa que tem, desse imaginário coletivo? Não sei, eu não consigo compreender, porque são as mulheres que são chefes de família. Uma coisa que me inculcou muito, na época que eu orientei academicamente, era que eu tinha alunas que eram brilhantes enquanto alunas, estudantes, né? Mas que eram do interior, daqui do Pará, e sabes, interior do Pará é 3 dias adentro, né? Tem cidades daqui que leva 3 dias para chegar, né? A barco. E às vezes eu ligava para aluna, e aí como é que tá e tal, o teu trabalho, como é que tá desenvolvendo e tal. Quem atendia era o esposo, ela não tinha celular, e ela era a provedora da casa. E eu ficava assim, gente, como é que é isso? Disse, eu vou passar aqui, porque o celular era do esposo, ela não tinha celular. Religiosa,
cristã, evangélica. E aquilo me incomodava profundamente. Eu dizia, gente, mas como é que pode? Tu não tens um celular? Eu tenho sempre que falar com o teu marido primeiro para poder falar contigo? Então, são contradições, né? A Bom, autorização dele, né? A autorização dele para a ela poder autorização, ela entendeu? precisa. Então, é difícil ser mulher no Brasil, Muito e difícil. principalmente no Pará, que é continental, né? Pará é um dos estados mais machistas, né? Acredito que sim. É, dos estados mais violentos. É o Pará. Eli, eu quero te agradecer imensamente, dizer de novo da honra de te ter com a gente, de te ter fazendo parte da Gatued, de saber que tu gosta tanto assim do nosso trabalho. Espero que tu continue com a gente sempre, sempre. Muito obrigada pela tua participação, por deixar a gente te mulheragiar. Uma honra. Muito, muito obrigada mesmo. Eu agradeço imensamente, de coração. Apaixonada por vocês, por ti, pela Wendy, pela Magnólia, pela Anne, pela France, pela Rita. Ai, são muitos nomes. Pela Joana, são muitos nomes. Pela Rutinha, pela Gil, nosso grupo, Elizabeth, enfim, são muitos nomes, não dá para lembrar de todo mundo. Mas, assim, meu muito obrigado. É sempre bom estar com vocês, seja encontrando num evento, seja numa conversa, seja num bate-papo, seja numa festa, né? Brincando, na Feira do Livro que está aí às portas, né? Já as portas, a gente já está quase no meio do ano, na COP, mas vamos sim sempre nos posicionar e posicionar pelo nosso povo, por nós, né? Pelo nosso valor amazônico, porque eu acho que a mulher amazônica ela é diferente de tudo quanto é mulher, né? Nessa forma de ser, de viver, de se vestir, de falar, de tocar. Então, eu agradeço e me sinto muito honrada pela homenagem da Gato Ed. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas, a todos. Sim, muito obrigada a todas, todos e todos por ter assistido até aqui. Compartilhem nossos vídeos, divulguem nosso trabalho, se inscrevam no nosso canal, divulguem conhecimento de qualidade. Até o próximo vídeo. Beijo.